Fala galera, meu nome é Vitor Hugo e hoje eu estou aqui com mais um episódio do podcast. Mais um episódio não, né? O primeiro episódio do podcast Papo de Dentista, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante recorrente da odontologia que faz parte do nosso dia a dia, que são estudos observacionais e estudos experimentais, né? Parece um assunto complicado, mas a gente vai explicar da maneira bem simples para você entender, né? Como eu falei, existem duas formas que a gente pode, principais, de testar a hipótese sobre a causa ou fator, que são estudos observacionais ou experimentais, né? O observacional nada mais é que... Bom, o estudo observacional é quando o pesquisador ou avaliador, ele vai ali observar e analisar o que já está acontecendo naturalmente naquele grupo, sem intervir. Ou seja, os participantes eles já vão estar ali divididos em grupos com base em algum fator. Por exemplo, o fumante e o não fumante. Isso são os subgrupos. E para um exemplo disso, de estudo observacional, ele vai investigar como diferentes pessoas fazem, por exemplo, a higiene de próteses dentárias no dia a dia. E os pesquisadores, eles vão analisar os hábitos, os produtos que vão ser utilizados nos pacientes e a consequência disso que vai causar na saúde bucal, né? Sem pedir para ninguém mudar a sua rotina, apenas eles vão ali fazer ali de forma natural isso, e vamos analisar. Exatamente. E Vitor, quais são as vantagens dos estudos observacionais? Bom, a gente tem que é um estudo mais fácil de realizar, né? Porque você vai basicamente pegar dados já existentes, coletar e observar o que acontece. Você vai pegar dados e analisá-los, né? Não é igual a um caso clínico, que você tem que controlar tudo o que está acontecendo ali. Isso é até mais caro e é até mais complicado, né? É mais útil para entender os padrões e identificar problemas mais comuns. E as desvantagens, Vitor? Bom, então, os grupos analisados geralmente não diferem apenas do fator que está sendo estudado, né? E essas diferenças não são chamadas de, essas diferenças que tem são justamente chamadas de fatores de confusão. Então vamos entender o que são fatores de confusão. Exemplo, vamos imaginar aqui em um estudo que vai investigar a relação entre o consumo de café e o risco de doenças cardíacas. Se os participantes que bebem mais café forem, em sua maioria, fumantes, né, então pode ser difícil dizer que o maior risco de problemas cardíacos vem do café, mas também pode vir do cigarro. Então, nesse caso, o tabagismo ele vai ser um fator de confusão. Exatamente, vai confundir na hora de analisar os resultados. Bom, existe também no estudo observacional dois tipos principais de estudos, que o Vitor vai agora falar um pouco sobre ele. Exatamente. A gente tem os estudos caso controle, né? Que no caso vai ter o grupo caso, que vão ser pacientes que possuem determinado hábito, por exemplo, diabéticos, e o grupo controle, né? Que vão ser pacientes que não possuem diabetes, né? Vou comparar esses dois grupos, né? E identificar quais fatores podem estar associados à doença, né? E isso é feito analisando a proporção de pessoas que tiveram determinada exposição ao fator, como por exemplo o tabagismo. Um exemplo, né, do estudo de caso controle, só para complementar um pouco mais aqui a fala do Vitor, é a gente imaginar que os pesquisadores eles vão querer investigar, se o tabagismo está associado ao câncer de pulmão. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir o grupo caso, que é o grupo que está com câncer de pulmão, e o grupo controle, que são pessoas saudáveis sem o câncer de pulmão. Então, os pesquisadores ali, eles vão perguntar a ambos os grupos se já fumaram na vida e comparar os resultados. E assim, vamos concluir que a maioria dos pacientes com câncer de pulmão, que é do grupo caso, se for fumante, enquanto no grupo controle houver menos fumante, isso sugere que o tabagismo vai sim estar ligado ao desenvolvimento dessas doenças. E o outro tipo de estudo observacional, analítico observacional, é o estudo de Court, né? Neles, pesquisadores vão acompanhar um grupo de pessoas ao longo de um tempo que possuem determinado hábito, né? E ver se vão desenvolver determinada doença, baseado nesse hábito, certo? Então a gente tem que os participantes são divididos em grupos com base em fator de exposição, né?
pessoas que fumam, pessoas que estão expostas àquele fator, né? E pessoas que não fumam, não expostos. Depois, esses grupos eles vão ser monitorados por um período de tempo para quem desenvolve a doença durante o estudo. Bom, agora a gente vai entrar no outro tema do estudo, que são os estudos experimentais. Passando aqui a fala para a Neuza e para o Gildo. Olá, gente, me chamo Neuza e agora a gente vai falar de um outro tipo de estudo, o estudo experimental, onde o pesquisador controla e manipula um fator específico para analisar seu impacto sobre determinada condição ou doença. É essencial para comprovar a eficácia de tratamentos, produtos ou técnicas antes que sejam recomendadas para a população. E esses estudos a gente considera padrão ouro porque é através deles que novos produtos chegam ao mercado e facilitam assim a nossa vida, tanto na parte clínica quanto também economizando, aliás, reduzindo o tempo, né, de cadeira do paciente. Fala mais um pouco, Gildo. Pronto, eu vou falar um pouco como funciona, né? Então, os participantes eles são divididos em 2 grupos e aí isso acontece geralmente de forma aleatória, para que seja validade essa pesquisa. Então, um grupo ele recebe a intervenção, por exemplo, um novo medicamento ou então um novo tratamento, e o outro grupo ele pode receber um placebo ou outro tratamento padrão. E aí os pesquisadores eles acompanham os participantes para ver qual a variável, para poder controlar o que está afetando esses resultados. Mas e aí, Neuza, quais são essas vantagens que a gente vê referente a esse estudo? No estudo experimental, as vantagens é porque esse estudo oferece evidências mais confiáveis, além da autocredibilidade para a comunidade científica. Mas como nem tudo são flores, nós temos também as desvantagens. Você pode mencionar? Posso sim. Então, vamos lá. A gente tem um problema principal, né? O principal problema é que geralmente esses estudos eles acabam sendo um pouco mais caros, ele exige um tempo maior também e ele pode ser antiético. Então a gente tem essas desvantagens grandes, por assim dizer. Mas eles são divididos em 2 tipos. Então, sabe me informar quais seriam esses 2 tipos dos estudos? Deixa eu explicar para vocês. O estudo experimental são, sim, realmente divididos em vários subgrupos, mas nesse momento a gente só vai falar de 2 que a gente considera, assim, uma introdução para esse estudo, certo? São estudos experimentais randomizados. E o que é esse estudo randomizado, né? É quando a manipulação artificial do fazer do estudo é feita randomizações. Essas randomizações, um exemplo, a gente coloca pacientes onde eles são separados para o grupo controle e o grupo placebo aleatoriamente. Como eu já falei, os participantes são aleatoriamente distribuídos, um grupo recebe a intervenção, como um medicamento ou outro tratamento, o outro grupo recebe o tratamento padrão, e nenhum dos participantes, às vezes nem os pesquisadores sabem a qual grupo pertence, que é o duplo cego. E o objetivo desse estudo é comparar os resultados para ver se a intervenção realmente fez a diferença. Tu pode falar, Gildo, do outro tipo de estudo? Pronto, posso sim. Só vou passar daí para o próximo. Ainda aqui. Não é o próximo. Pronto, então outro tipo é o não randomizado. A gente tem o randomizado e o não randomizado. Muito obrigado pela parte que você falou. A gente escolheu esses 2 tipos porque são os 2 tipos que são mais utilizados. Então, o não randomizado é quando há a manipulação artificial de algum fator do estudo, né? Que aí é feito sem a randomização. Então, os pesquisadores eles acabam escolhendo quem é que vai receber essa intervenção e quem é que vai fazer parte do grupo controle. E aí é onde há essa seleção que pode ser baseada em critérios como, por exemplo, idade, como condição de saúde, ou então um local de atendimento, então tem algum fator específico. Ou então, com a não randomização, os resultados eles podem ser influenciados por fatores externos. Então, isso acaba dificultando um pouco a conclusão sobre a causa e efeito.
Pode me falar algum exemplo que tu lembra do não randomizado? Sim, exemplo nós temos vários, mas eu vou citar aqui um. Um exemplo, né? O hospital quer testar um novo programa de reabilitação para pacientes com AVC. Aí o grupo 1 são pacientes internados em um determinado hospital e eles recebem o novo programa. Esse programa que a gente fala programa, mas a gente está comparando tipo assim umas medicações. Para não falar medicação, a gente colocou um programa, tá certo? Para ficar mais fácil de entender. E o segundo grupo, os pacientes de um outro hospital, continuam com a reabilitação padrão. Os pesquisadores comparam a recuperação desses dois grupos. Como a escolha dos grupos não foi aleatória, outros fatores, como diferença na qualidade do atendimento entre os hospitais, podem influenciar, sim, os resultados. Perfeito, muito obrigado. Então, agora, para poder concluir, a gente acabou vendo que ambos os tipos de estudos, eles são realmente essenciais na pesquisa científica. E eles podem complementar, né? Enquanto os observacionais, eles ajudam a identificar as possíveis relações entre a exposição e a doença, os experimentais, eles já vêm podendo confirmar e destacar essas relações, garantindo essa evidência mais robusta para a tomada dessas decisões em saúde. Então, eu agradeço pela participação de vocês. Agora, no podcast, a gente tem algumas perguntas que foram recebidas. Karine? Isso. Bom, eu acabei de receber uma pergunta aqui sobre os estudos experimentais de uma pessoa que está perguntando aqui quais são as principais vantagens do estudo experimental. Pronto, vamos lá, Neuza. Essa fica contigo. Eu vou responder aqui. No caso, as vantagens que a gente tem é que esse tipo de estudo, ele é considerado padrão ouro na odontologia e ele é muito aceito no meio acadêmico. E outra vantagem que a gente considera desse tipo de estudo é que com essas pesquisas a gente pode estar trazendo para o mercado tanto procedimentos como produtos novos que vão facilitar a vida clínica tanto do profissional, no caso cirurgião dentista, quanto também o paciente que vai ser beneficiado com esse novo procedimento ou produto. E só mais uma perguntinha aqui para finalizar. E como é que vai funcionar a questão ética, né, do paciente que está ali recebendo aquele tipo de tratamento? Excelente pergunta, Karine, porque nesse tipo de estudo, como a gente tem a intervenção, tem a causa e efeito, realmente a gente precisa fazer um termo onde o paciente ele assina e ele toma conhecimento de todo o programa que vai ser feito, né, essa pesquisa, tanto relacionando as vantagens, desvantagens, quanto tempo ela vai durar. Se acontecer algo que não esteja dentro do cronograma daquela pesquisa, o paciente vai ser amparado e ele vai ter um suporte dos pesquisadores. E caso ele queira desistir, ele pode desistir a qualquer momento. Então, entra essa questão ética também. Muito bem. Pronto, vamos lá. A gente recebeu algumas perguntas para vocês também. Então, vamos lá. Como é que vocês conseguem... Como garantir que as informações dos participantes sejam registradas corretamente em estudo observacional? Bom, para a gente garantir registros corretos, é essencial a gente utilizar protocolos de coleta padronizados, justamente treinar bem a equipe de coleta de dados, né? Aquela que tem que ter um padrão de pergunta, padrão de saber selecionar as pessoas que vão participar desse estudo, né? Então, quando tem uma coleta de dados padronizada, a gente consegue diminuir os erros. Exato, diminuir as margens de erros e tem bons registros para poder analisar bons dados. Perfeito. Tem mais só uma perguntinha que chegou aqui para vocês. Quais são alguns exemplos comuns de viés que podem ocorrer em estudos observacionais? Bom, a gente tem os viés de seleção, que é quando a amostra ela não é representativa. A gente tem o viés de seleção, quando há um erro na seleção, na coleta de dados. E tem um viés de confusão, né, que é quando os fatores externos distorcem a relação entre os expostos e os desfechos. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco e bora para mais um episódio no próximo bloco.